Uma das grandes dificuldades, ou dos grandes questionamentos que se faz, né, é quanto à nossa capacidade, né, de aprendizagem. Muitas pessoas estudam de diversas formas, diversos meios, sempre procurando o melhor ou a melhor forma, o melhor método para obter a melhor performance possível dentro do seu estudo, ou seja, a quantidade de leitura que ela faz, de estudo que ela faz, ela quer absorver o máximo possível. É, eu vou mostrar para vocês que tem aí, como vocês estão vendo na tela, a pirâmide, né, de William Glasser, e ele mostra para a gente, né, a, a porcentagem que nós absorvemos no meio, no modo, no método que a gente utiliza para estudar. Isso tudo também tem que ser levado em consideração para cada pessoa, ok? Tem pessoas que aprendem mais lendo, têm maior facilidade lendo. Outras têm uma facilidade melhor de absorver o que está estudando visualmente. Então, desenhos, gráficos e por aí vai. Outras com exemplos, outras escutando somente, né, e não lendo, botando vídeo aula, enfim. Cada um tem que buscar o seu espaço, respeitar aí a sua característica específica para alinhar da melhor forma possível e contribuir, obviamente, para ter o máximo de informação, né, que você possa adquirir de acordo com os estudos de vocês. Isso é muito comum acontecer. Às vezes você estuda e fala, pô, mas caramba, eu li isso tudo e parece que eu não entendi nada ou entendi muito pouco, porque além de talvez você não estar respeitando ou ainda não descobriu, né, qual é o sentido que você mais produz, visual, auditivo, por exemplo, e às vezes você é uma pessoa que retém muito mais informação vendo figuras, vendo o vídeo, vendo informações do que ouvindo somente ou lendo. E aí você está sobrecarregando o seu tempo, o seu esforço sem eficiência e sem eficaz. Por quê? Porque você não está explorando, né, o seu sentido que tem melhor desenvolvimento para você. Todos nós temos isso, ok? Alguns têm até uma certa variação, um conjunto aí, mas é importante que você procure identificar isso. E, além dessa identificação, a gente tem os estudos, como no aqui do William Glasser, que ele fala para a gente, ó, aprendemos 10% quando lemos. Ou seja, então, em regra, você lê um livro de 200 folhas, em regra você vai absorver, você vai aprender, você vai memorizar, você vai guardar essas informações em torno de 10%, ok? Ou seja, 20 folhas. Então, faz parte do nosso processo de estudo, conforme apresentado. 20% quando ouvimos, quando escutamos. Então, são pessoas que, em vez de ficar lendo porque é enjoado, dá sono, é cansativo, porque para ela não é produtivo utilizar esse meio de estudo, ela prefere ouvir. Então ela pode botar aí, né, um som, ficar ouvindo lá a gravação da aula, até mesmo sem imagem, e ela está só escutando e ela está aprendendo, absorvendo, gravando. Essas pessoas, às vezes, você está conversando, isso é comum, às vezes você está numa roda de pessoas conversando e tem uma pessoa que está lá, não está nem aí para vocês, aparentemente não está participando da conversa, mas ela está ouvindo. E aí daqui a pouco ela vai e solta uma frase complementando ou se inserindo no assunto, ou dando uma opinião. Você vai falar, pô, mas nem parece que o cara está prestando atenção, ele está fazendo alguma coisa, está lá no computador, está desenhando, está fazendo qualquer coisa. É porque ele é muito auditivo, então ele vai e ingressa nessa história, tá? 30% quando somos
quando observamos, né? Então, 30% é quando você observa, ou seja, você faz daquele fato, daquele estudo, uma observação sobre tudo que está sendo apresentado para você e você aprende muito mais, ok? É um método que alguns, simplesmente observando o outro agir, simplesmente o cara bota um vídeo em que possa ter lá imagens sobre um determinado assunto e que ele observando aquilo ele vai memorizando, ok? 50% quando vemos e ouvimos. Então, ver e ouvir. Então, tem pessoas que preferem uma videoaula, por exemplo, que ele está vendo o que está passando, o slide, informações e ainda está ouvindo, ok? 70% quando discutimos com outros. Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Então, isso aqui é um método muito interessante, né? Você estuda em grupo e às vezes as pessoas estudam em grupo. Eu vejo lá na faculdade os alunos estudando em grupo e acabou o estudo, levanta e vão embora. E eu já vi outros grupos conversando, debatendo sobre o assunto. Isso faz com que eleve o seu aprendizado. Por quê? Porque você vai ter que forçar a sua lembrança de memória, buscar essas informações, refletir, pensar, participar. Isso tudo vai fazer com que essas informações fiquem armazenadas de uma forma mais complexa, mais duradoura e que você vai efetivamente entender melhor aquilo que você estudou. Então, se você tem um grupo de estudo, gente, quando vocês terminarem, procurem debater sobre isso, procurem conversar sobre o tema, procurem colocar uma proposta, um desafio, uma pergunta, um questionamento, para que vocês possam interagir e daí trazer essas informações para dentro do seu cérebro, para que isso possa ficar mais armazenado ainda. É muito interessante. 80% desses caras aqui, olha a diferença de quando você conversa, né? Quando você conversa, você sai de, por exemplo, só de uma leitura de 10% para 70%. É muita coisa. 80% quando fazemos, escrevemos, interpretamos, traduzimos, expressamos, revisamos, identificamos, comunicamos, ampliamos, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar, catalogar. Então, uma outra forma que é até mais alta ainda do que um debate, você vai para 80% daquilo que você estudou. Então, se você está falando lá que leu 1000 folhas, um livro de 1000 folhas, você está, em regra, armazenando 80% daquele estudo. Quando você escreve também, né? Você pode fazer um resumo, você pode procurar traduzir aquilo que aquele livro ou aquele texto daquele livro está falando. Você deve reproduzir interpretando. Isso faz com que você armazene muito mais informações. Isso é simples, porque quando você faz uma leitura, por mais que a gente se esforce, se concentre, esteja um ambiente fechado, tudo tranquilo, a gente acaba de ler, fecha o livro e pronto, daqui a pouco a gente vai esquecer. É normal isso. Agora, quando eu termino uma leitura, por exemplo, li um capítulo e faço um resumo desse capítulo, reflito sobre esse capítulo, eu mesmo, se não tiver ninguém comigo, posso fazer essas perguntas, esses questionamentos e buscar respostas, eu aumento muito o meu nível de aprendizado, tá? E 95% quando ensinamos aos outros, né? Então, quando explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar. Por isso que às vezes você fala assim, pô, o professor, né, já tem aquilo ali gravado na cabeça. Por quê? Porque ele repete muito aquela informação ou porque ele realmente ele estuda muito e a gente tem que estudar muito. Para quando a gente for passar essas informações, isso vai contribuir muito para o meu aprendizado. Então aí você vai falar assim, poxa, mas eu não sou professor e gostaria, né, de ter esses 95%. Uma técnica que você pode usar é quando você acabar de fazer a leitura lá do seu livro, do capítulo do seu livro, de uma parte do livro, você pode muito bem ir para frente do espelho e imaginar que você está numa sala de aula dando aula
e aí apresentando tudo isso que você estudou para essas pessoas. Eu cansei de fazer isso. Quando eu queria ser professor e precisava dessa habilidade e nem sabia ainda dessas estatísticas, eu fazia isso e isso me ajudava muito. Eu fazia muito isso quando eu tinha que apresentar trabalho, na faculdade, né, as pessoas ficam super nervosas, é normal, estresse, enfim. E eu fazia isso, chegava lá na hora, era muito mais fácil para mim apresentar. Então, se você ainda não é um professor, mas você tem vontade de ser, ou se você quer aumentar a sua capacidade de armazenamento, de entendimento daquilo que você lê, de aprendizado, você pode fazer essa técnica, né? Acabou de fazer sua leitura, você vai fazer sua aula para você mesmo. Se você tiver um grupo de amigos, você pode marcar com eles e você dá aula para eles, ainda que seja gratuito por um período. Ou você pode procurar alguém da sua família, né, sua esposa, seu filho, e explicar aquilo que você leu. Isso vai te ajudar a você ter todos esses registros, ok? E aumentar a sua capacidade de aprendizado, de armazenamento, fixação de tudo que você estudou. Então, tem essas informações, isso aqui é dado científico de pesquisa, então não é achismo. Então, vale muito a pena você começar a pensar nas possibilidades que você tem e principalmente, né, tentar alinhar aí, descobrir qual o seu sentido mais apurado dentro do que você tem para estudar. É a minha visão com a leitura, é a minha audição, né? Ou sou mais de figura, ou sou aquela pessoa que tenho que ler e ver um exemplo, ou sou aquela pessoa que eu tenho que ver alguém dando aula e escutando, se eu botar um vídeo como esse que vocês vão estar assistindo. Então, tudo isso você tem que buscar identificar qual o seu melhor sentido que vai trazer benefício para você ter a maior e melhor, com qualidade, a retenção dessas informações. Que isso que interessa para a gente, né? Não adianta você ler 50 livros e não entendeu nada. Você leu muito, mas não entendeu nada. É difícil isso acontecer, mas se você não tiver técnica, se você não conseguir observar qual o seu sentido, né, que você deve explorar mais, você vai ter problema. Agora, se você conseguir alinhar tudo isso, você vai obter informações e resultados muito maiores, com muito mais qualidade do que você possa imaginar. Então, junte essas técnicas, veja aonde é que você pode explorar melhor. Tem gente que começa a ler, já dá sono, e daqui a pouco já está dormindo. Por quê? Porque a ideia dela de leitura, o sentido dela de ler, ficar ali lendo, olhando, lendo, não funciona. Por outro lado, se ela escuta, bota um fone no ouvido, escuta a aula, ela aprende rapidinho. Então, explora isso, ok? Vai ter que explorar isso. E hoje você tem audiolivros aí para ir, vai, tem facilidade tranquilo de fazer isso aí. Então, não é nenhuma vergonha, não é nenhum problema, tá ok? Cada um tem o seu jeito, seu método, o seu estilo, sua característica que você tem que descobrir, respeitar e procurar aplicar. O que tem aqui, né, como resultado é uma demonstração que você pode, depois de ter descoberto qual o seu melhor sentido para ser explorado, para aumentar o seu conhecimento e reter esse conhecimento, é você poder usar essas técnicas. Então, um dos exemplos que eu te dei, e que eu fazia muito, era dar aula para mim mesmo, ok? Ia para o espelho e ficava dando aula daquilo que eu estudei. E quando eu fazia apresentação de trabalho, eu fazia muito isso. E ia ficar muito fácil mesmo na hora de eu apresentar o trabalho. E geralmente eu começava o trabalho, eu iniciava o trabalho, porque em grupo dava uma parcela, um tempo para as pessoas do grupo, né, se manifestarem, porque o professor exigia, e eu finalizava. Quando o professor determinava assim, o grupo vai ter só um para falar, sempre eles colocavam eu para falar. Né? E eu gostava e gosto de dar aula, então ficava mais fácil para mim,
porque eu já vinha treinando. Então também é questão de treinamento. Então quando você dá aula, quando você repete, quando você usa esses métodos, né, você aumenta muito a capacidade de conhecimento, retenção das informações daquilo que você estudou. Então vale super a pena, ok? Comunidade Júri no Ar traz informações referentes ao Tribunal do Júri e muitas outras informações referentes à educação, comportamento, tá? Desenvolvimento humano e por aí vai. Fica essas informações para vocês. Eu vou deixar no link eu vou deixar na descrição vários links sobre como você pode encontrar a gente e acessar outros materiais, outras aulas. Temos a nossa plataforma Alex Futura, que está trabalhando com questões da inteligência artificial, o direito e outros ramos, outras ciências que eu acho super importante que agregam para o nosso desenvolvimento. Grande abraço para vocês aí.